Bom, boa noite. Que a gente consiga ter uma boa reunião, que os nossos amigos espirituais me auxiliem. E um tema muito interessante, e eu vou confessar que eu tive uma certa dificuldade em entender exatamente o que Emmanuel estava querendo dizer com o dever, com o estar devendo e o estar o credor, né? Que Jesus é o nosso credor e nós somos os endividados com ele. Sabe que isso me incomodou um pouquinho, alguns dias. Mas vamos seguindo em frente. É só que é para encarar assim, bem de peito aberto, né? E eu vou fazer uma coisa diferente que eu costumo, vou dar uma lida para a gente começar. Esse texto está baseado num versículo de Paulo, na carta a Filemon. É interessante que acho que é a carta de Paulo menor, e tem em todo o Novo Testamento, né? Todas as cartas dele só tem um capítulo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Ele estava remetendo, enviando, encaminhando Onésimo para encontrar com o Filemão e deu uma série de instruções nessa carta. E nos versículos, como está aqui, que se por acaso Onésimo tivesse necessidade de algo e que Filemão tivesse algum custo com relação a isso, e ele então passasse a Paulo a conta, né? O que ele teria sido de despesas, vamos dizer assim, para Filemão. E diante disso é que então Emmanuel escreve esse texto, por Cristo. Eu vou ler só 3 parágrafos, basicamente. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre, dificilmente é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Basicamente é isso que o Emmanuel coloca como Jesus como credor nosso. Jesus é que está sempre nos dando oportunidades, ensinamentos, condições de nós seguirmos a nossa luta. E eu me lembrei da passagem A Caminho da Luz, em que o próprio Emmanuel nos afirma da criação do próprio planeta ter sido o Cristo. Aí eu vou passar uma palavrinha rápida de uma coisa de que eu gosto sempre de mencionar, é que Cristo e Jesus para nós é a mesma coisa, né? Nos estudos, tanto na igreja protestante, quanto na igreja católica, quanto no próprio espiritismo. Mas há uma não muito sutil diferença entre um e outro. Cristo é o ser crístico, espírito puro, que está numa alta esfera de luz, com alto poder delegado pelo Pai, e foi então o fundador do planeta nosso, como afirma e coloca e explica Emmanuel, auxiliado por um grupo de seres angélicos nessa formação do planeta. Esse é o Cristo, o ser crístico, espírito puro. Jesus é a personalidade que este Cristo assumiu para estar conosco no planeta como ser encarnado. Essa é a grande diferença. Mas nem sempre essa explicação nos é remetida. Né? Então, sempre que a gente fala Cristo ou Jesus, como se estivéssemos falando sobre o mesmo ser. Em síntese, é o mesmo ser, mas com formatações diferentes por causa das suas funções e atribuições ao longo dessa sua existência como espírito. Deu para entender? Tranquilo? Que bom.
Então é só para dar essa passagem que eu acho muito importante a gente perceber isso. Nós podemos encontrar nos livros nossos, né, no Pentateuco nosso, inclusive, que tudo que nós sabemos, tudo que os filósofos, os grandes sabedores, os grandes sábios da nossa vida no planeta, toda aquela sabedoria que nos foi proporcionada ao longo dessa vivência do planeta Terra, da sua existência, foi intuída pelo ser crístico, o Cristo. Então, toda essa sabedoria nos foi oferecida pelo Cristo, por intuição, a esses seres que foram se desenvolvendo e com capacidade de absorver essa informação para nos repassar essas informações para os nossos aprendizados ao longo da nossa vida. Então, eu gosto de colocar isso para a gente ver o quanto nós temos realmente de... aí eu vou colocar o termo de Emmanuel, né? Quanto de dívida que nós temos com esse ser, né? Quantas atribuições temos dele na nossa vida, quantas benesses temos oferecidas por ele para nós ao longo de milênios, não só há 2000 anos. Então, dentro desse princípio, eu acho que fica mais reforçado ainda isso que o Emmanuel está querendo colocar. Se tudo nos ocorre, dificilmente é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é, em seu nome, que distribuímos esperanças e consolações. Fica muito mais enfático e muito mais grandiosa essa informação para nós, dessa relação que nós temos com Cristo, sabendo que não é só porque, como Jesus veio nos trazer tantas coisas e tantos ensinamentos e nos proporciona tantos aprendizados. Isso vem de milênios e milênios e milênios, bilênios, né? Porque o nosso planeta tem, diz a ciência, 4.600.000.000 de anos, não é isso? E eu brinco, quando eu me refiro a esse tempo, que se o planeta tem esse tempo, a gente tem essa relação com o Cristo, eu brinco que mais de 6 bilhões de anos, porque ele deve ter levado muito tempo até formar o planeta para nos proporcionar essa casa, né, de que a gente gosta tanto. É só uma forma assim, mais leve de lidar com o tema. Num outro parágrafo que eu selecionei, eu tenho que ver que às vezes eu falo de 50 minutos, agora eu vou falar pouco, né? Tem um outro parágrafo que eu queria ler aqui também. Porque, então, diante de tudo isso que nós recebemos do Cristo, de toda esse elenco de informações e de proteção, de ensinamento que a gente recebe, se diante de tudo isso, por que nós muitas vezes temos o pessimismo, o desespero e ingratidão? Vou ler exatamente o que está aqui. Por que então o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? O que Emmanuel quis colocar? E esse de pessimismo e desespero e calúnia, tudo que a gente passa de dificuldade, como é que a gente pode fazer essa relação com a nossa ascensão, com o nosso crescimento espiritual? Aí está assim: se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados, igualmente. Aí vem a questão da dívida novamente, e que nós temos uma dívida com o Cristo. O que me, como eu disse, assim, sendo bem franca, né, carinhosamente franca, o que me incomodou esse termo dívida? Eu tenho que me explicar, né? Tem que ter uma justificativa plausível, senão vocês vão ficar pensando assim, o que a Elda está querendo questionar Emmanuel e fica aqui querendo criar casa com esse verbo, né? Ainda fiquei assim, eu tenho o verbo dever e tenho
o substantivo dever, né? Mas aqui ele fala da dívida, né? Aí eu fiquei fazendo uma relação da gente com os nossos filhos. Se a gente, é que, bom, eu tenho filho, a Maria Inês tem, a Paula tem, a Ieda, quem mais tem filho? Que pode refletir um pouquinho comigo esse tema que eu estou querendo trazer. Não estou questionando Emmanuel, eu só estou querendo enriquecer o tema, tá? Vamos deixar. É só uma brincadeira minha de fazer essa conexão. Quando a gente faz alguma coisa por um filho, olha só, nós aqui, uns seres assim, que ainda está querendo aprender muita coisa, está longe de saber muito, né? Se a gente faz alguma coisa, a gente se sente credora de algo, acha que o filho é devedor nosso? Alguém pensa assim? Não, né? Então Jesus menos ainda, não crê? Acredita nisso? Né? Então, se ele nos ajudou tanto, né? Criou esse planeta maravilhoso para nós vivermos, nos proporcionou ensinamentos, ou proporciona ensinamentos diuturnamente. Esteve conosco, assumiu a condição de um ser encarnado, passando por várias, não vou dizer dificuldades, mas alguns impasses e a própria necessidade de se adaptar, ele como um ser puro, a uma condição que nós vivemos hoje, até melhor do que de 2000 anos atrás, em termos de higiene, sanitarismo, etc. Então, é um ser maravilhoso, né? Então, o que seria essa dívida? Não levo que Jesus nos considere endividados. Essa é a minha colocação. Ele não nos vê como endividados, mas nós provavelmente nos sentimos endividados com ele. Então é a forma como eu tentei compreender o texto de Emmanuel para ter sentido para mim. E aí então eu vou fazer uma reflexão assim, mais ou menos nessa linha de pensamento. Porque o amor dele é tão intenso por nós que a gente não tem nem condição de avaliar. Então, se ele nos ama tanto, tudo que ele nos ofereceu foi por um infinito amor. Mas nós, na nossa condição ainda muito longe da condição dele, de ser puro, né, de amor, etc., nós poderíamos estar nos sentindo, quando tivermos consciência dessa relação, entendo a consciência dessa relação com ele, nós realmente vamos nos sentir com uma... a palavra dívida é meio pesada, né? Eu acho. Mas se nós vamos nos sentir assim, que temos algo a retornar para ele, retribuir para ele. Como se fosse um pagamento de dívida, né? Vamos pegando bem o teor do texto de Emmanuel. E o que seria, da nossa parte, essa retribuição? E o tempo está acabando, já são 8h15, mas eu coloco como nossa retribuição para ele o reconhecimento dessa nossa relação com ele, o reconhecimento do infinito amor que ele tem por nós e que tipo de retribuição temos a partir dessa consciência e a partir dessa... de realmente ter a percepção de uma forma melhor possível no nosso nível evolutivo da grandiosidade da vida dele em nossas vidas. Acho que essa é a grande sacada, vamos dizer assim, da lição. É o que nós efetivamente, como nós nos sentimos efetivamente relacionados com o Mestre, com o ser crístico, né, e com Jesus. Como? E o que eu poderia, então, eu elenquei aqui como uma retribuição que nós podemos ter para com Jesus e com o Cristo. É sermos fraternos, tolerantes, amorosos com as pessoas com quem nós vivemos
Esse eu acho que essa é a melhor forma de retribuição por tudo que recebemos dele. E trazer aqui uma parte do próprio texto do Emmanuel, de sermos gratos e de reconhecermos, compreender pelo menos alguma particularidade da nossa dívida, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento, quer dizer, qualquer dificuldade que nos for colocada na nossa vida, que certamente a dificuldade é em razão de algo que fizemos, e que a gente possa perceber isso, agradecidos, compreendemos e agradecemos por essa oportunidade. Não é praquejar reclamando da dificuldade. É perceber nessa dificuldade uma escalada de evolução, aprendendo com essa dificuldade sermos melhores. Então eu acho que essa é a grande lição. De pegar esse termo dívida, que é uma das coisas que eu poderia imaginar, que é o termo que na época em que o Chico psicografou, recebeu a mensagem, esse termo devia ser muito comum, muito usual, e hoje a gente tem uma consciência mais sutil, né, dos termos que a gente usa, então é uma forma da gente compreender, e de retribuirmos com essa relação fraterna, amorosa, de reconhecimento, de busca dessa relação amorosa, né, com os nossos companheiros de jornada, e sermos gratos pelas dificuldades pelas quais passamos, reconhecendo ser um instrumento de evolução, de crescimento. Então a primeira coisa é a consciência e o amor, para a gente seguir em frente com mais condições de alcançar um patamar melhor. Basicamente é isso. Bebê. Quando a gente consegue ver Jesus no outro, a gente acaba retribuindo essa dívida, né? Fazendo pelo outro, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Mas a palavra está aberta, gente. Tem alguma colocação? Eu achei muito interessante a reflexão que a Elda trouxe. Eu fiquei pensando, por que dívida, né? Aí eu pensei, se o Cristo se envolveu diretamente desde o início da formação do nosso planeta, não é pouca coisa, né, gente? E depois de tudo pronto, nos convidou a vir habitar aqui, num mundo de provas e expiações, onde ainda não somos tão evoluídos, né? Mas temos muito a aprender. Então, acho que a palavra seria comprometimento por essa oportunidade, né? Então, eu acho realmente que a palavra da época era dívida, né? Mas que a palavra de hoje é o nosso comprometimento. A gente recebe uma dádiva e a gente se compromete, né? No quê? Um planeta tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso. A gente crescer, evoluir individualmente e coletivamente, como irmãos. Porque a máxima do amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela já nos diz que nós temos que nos amar. Então, nos amando, nós queremos crescer, queremos evoluir. E amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente quer ir de mão dada, a gente não quer ir sozinho. Né? Essa é a nossa missão, esse é o nosso comprometimento, que não seria uma dívida, né? Sim. Então, eu entendi assim. Achei muito bom, muito bom. Mais alguém, gente? Aqui a palavra é assim, ó, aberto. Quanto àquela colocação das mães fazerem as coisas e achar que os filhos estão devendo, as mães fazem as coisas e ainda acham que estão devendo para os filhos, né? Então, mãe é um bicho que nasceu estragado, já. Gente, agora há pouco eu tava conversando isso aqui em casa, porque tava uma conversa do tipo, mas fulano tá fazendo pro outro fazer. Eu falei, gente, mas não tem. Sonho, é que a gente sonha por herança, a gente deixa pronto. Eu não quero que ele trabalhe comigo, não. Eu vou trabalhar e deixo pronto. E a gente ainda vai pensando, ai meu Deus, fiz pouco. A gente vê acontecer alguma coisa com o filho e acha que a gente é responsável por isso.
Às vezes é a escolha dele, mas a gente assim, poxa, mas será que eu não ensinei direito? Será que, né? Será que a gente não fez a minha tarefa direito? Será que está faltando alguma coisa? Mais ou menos isso. Então, podemos passar para o nosso momento de... Eu queria que você repetisse, porque eu estou gravando aqui, que depois eu vou acrescentar algumas reflexões no texto que eu fiz, diante do que a gente conversou. Eu queria que você se referisse novamente à carta de Paulo aos Romanos que você falou, só para eu poder não me esquecer, por porque favor. Paulo fala lá em Romanos, eu não lembro o capítulo. Não importa, não importa. Ele fala assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele faz uma referência ao próprio Cristo, né? É mais ou menos nessa mesma história de por que fazer. Ele fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu vivo para ele, tão somente para ele. É tipo um moinho, eu acho que na cabeça... Paulo, eu sou suspeita para falar. Paulo e Madalena são dois personagens que eu sou muito suspeita. Sou check. Porque Paulo, ele dá sempre essa ideia do cíclico, né? Do somos um, do estamos um para o outro. E para mim, fecha. E quando a Paula vem falando do comprometimento, é tudo a ver quando Paulo fala que a gente é um corpo, sabe? A mão não vai fazer nada se ela estiver fora do corpo. Ou a gente está junto, ou essa mão não vai funcionar. Então é nesse sentido. Então vamos passar pelo nosso momento de prece, de oração. Vou compartilhar aqui com vocês. Amém. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo
Peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo a mão de Deus virá te abençoar. Então é isso, gente. Muito bom, ó. Quebrando o protocolo, queria agradecer, Paula, pelo convite. Essa semana eu estava conversando com Deus e eu falando para ele que eu sinto falta de rituais, né? Eu venho de rituais de passagem, assim. E aí quando chegou o convite da Paula ontem, foi como se Deus falou, olha aí, ó. Tô te dando marcas, rituais de passagem. Muito bom estar com vocês. Feliz ser sempre bem-vinda, todas as demais. Nossas reuniões estão públicas. Todas A as vibração me remeteu a pegadas na areia. Eu fiquei de olhos fechados, imaginando a nossa caminhada, né, o nosso comprometimento e o Cristo nos acompanhando. Está na carta de Paulo a Filemon 1:18. Tive uma certa dificuldade em analisar este texto de Emmanuel. Incomodou-me de forma significativa o uso dos termos ser devedor, ser credor e, por consequência, os comentários subjacentes. Passei vários dias lendo e relendo, refletindo sobre as referências que Emmanuel fizera a respeito do que recebemos do Cristo e como deveríamos olhar para a questão. Uma das particularidades ali expostas era de ser o Cristo nosso credor quanto ao que recebemos dele. Ensinamentos, luzes de entendimento, auxílio em momentos de dificuldades. Por decorrência, seríamos nós, seus devedores. É-nos evidente e óbvio que o Cristo nos proporciona a todo tempo oportunidades incontestáveis de aprendizado, reflexões, luz para tomadas de decisões. Seus exemplos de vida, lições maravilhosas que nos trouxeram alguns de seus seguidores, em particular narrativas contidas no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, não podemos nos esquecer das cartas de Paulo a seus companheiros de jornada. Vínculos estes decorrentes de relacionamentos havidos depois de sua conversão, ocorrida quando de seu encontro com Jesus em intensa luz e voz, de forma inquestionável, no caminho de Damasco. Também o acolhimento e auxílio de Ananias sob a orientação do Mestre, no momento daquele encontro. É fato ser Jesus nosso orientador e guia. A origem de tudo o que sabemos, que tenhamos ainda a compreender sobre como devemos nos portar, não só com nós mesmos, como também com relação a nossos companheiros de jornada. Oportunidades que nos são oferecidas não só em uma existência em corpo físico, indubitavelmente em todas as experiências, seja no plano material como também no plano espiritual. Encontramos em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Todo momento em que nos damos conta do quanto recebemos do Mestre, precisamos dar graças, manifestarmos nossa gratidão, sentimento real e profundo. Ser grato requer manifestarmos nossa gratidão com expressões genuínas que demonstrem o quanto acolhemos os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, orientações que efetivamente passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Como expressamos nas nossas ações o termos sido modificados em nosso íntimo, sermos nova criatura?
Vale lembrar aqui uma passagem do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diz Emmanuel em seu texto, com o título Por Cristo. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Como poderíamos interpretar este texto quanto ao termo dívida utilizado por Emmanuel? Esta foi uma parte que também me levou a pensar por muitos dias. Gostaria de lembrar aqui como referência ao que já foi mencionado acima. A todo momento em que nos damos conta do quanto recebemos do Mestre, precisamos dar graças, manifestarmos nossa gratidão, sentimento real, profundo. Como deveríamos corresponder ao que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses? Em tudo, dai graças. Demonstrarmos nossa gratidão ao Pai e ao Mestre Jesus, como nos orienta Paulo, darmos graças, sermos gratos. Depois de muita reflexão e procurando compreender Emmanuel, creio ter podido concluir ser uma expressão usual à época em que o livro foi escrito, por orientação do mentor do Chico Xavier. Remete-nos a interpretar como necessidade de retribuição pelo bem de que tenhamos sido alvo. Bênçãos de Deus por intermédio do Mestre Jesus. E como poderíamos interpretar o termo retribuição? Creio que atenderia de forma compreensível sermos fraternos, compreensivos, respeitosos, benevolentes, tolerantes, compassivos, pacientes, afáveis. Assim, estaríamos, por certo, correspondendo ao bem que diuturnamente recebemos como graças. Concluindo, trazendo mais uma vez as palavras de Paulo aos Tessalonicenses: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. E as reflexões de Emmanuel, creio que podemos interpretar. Caso sejamos alvo de alguma ação intempestiva por parte de algum companheiro de jornada, seja do plano espiritual, seja do plano material, acolhamos como oportunidade de reflexão e aprendizado. E sintamos em nós os ensinamentos do Cristo e o exemplo de vida que se fez presente enquanto entre nós, como Jesus, nosso Mestre. Sermos exemplos de verdadeiros aprendizes, comprometidos com o exercício do amor em suas mais variadas expressões: fraternidade, bondade, compaixão, compreensão, misericórdia.